don't care at all. I am lost. I don't care at all. Lost my time, my life is gone. Diretores Maura, sou Nairobi. Os professores daqui não estão em condições. Então, de agora em diante, estou no comando. Que comece o matriarcado. Não! Assim nós não podemos ensinar os alunos da EMET Paulo Sarazate. Somos ou não somos os melhores? Quem somos? Os melhores! Quem somos? Os melhores! Quem somos? Os melhores! Bora! Limpa! Vamos, a gente não pode começar as aulas remotas com uma sala suja dessa. Tic-tac, o relógio tá passando. Vamos! 24 horas antes. Professor? Berlim? Nairobi? Eu sou o PS, o novo professor da escola Paulo Sarazate. Venham comigo. Eu bolei um plano perfeito. Um plano mais perfeito que o plano do professor. Isso deve ser uma piada. Meu plano é 100% perfeito. Estou muito preocupado. Os nossos alunos, nessa quarentena, tem alunos que não estão participando das aulas online. É verdade. Nós precisamos fazer alguma coisa. Concordo. Fazer algo para ajudar a família PS. Por isso que eu bolei esse plano. Um plano perfeito. Pois com essa pandemia nós temos que ajudar nossos alunos. Pois é. Mas o seu plano é tão perfeito, por que você está precisando de mim, então? Você tem muito a nos ajudar. Mas nos ajudar na parte do trabalho pesado. Isso é o que veremos. E então, o que vamos fazer para ajudar os alunos da PS? Pois é, está cada vez mais difícil. Precisamos fazer algo urgente. Até porque, com esse auxílio de R$600 que as famílias estão recebendo, não dá para suprir a necessidade básica, né? Tem algumas famílias que estão recebendo um pouco mais, R$1.200, mas na maioria, né? Diante da pesquisa, a maioria está recebendo R$600. Então tem alunos, se nós formos olhar para o lado real, está passando necessidade. Não está conseguindo, né, suprir todas as necessidades. Água, luz, própria internet. Então não tem como, né? É muito pouco. Pois é, nem a internet os nossos alunos conseguem pagar. Eles não estão assistindo às nossas aulas online porque não conseguem pagar a internet. Pois foi por isso que eu criei o plano. É um plano perfeito. Vejam aqui, eu vou mostrar a primeira parte do meu plano.
Vamos aqui. Olha, que plano perfeito. Nós vamos criar, nós vamos lançar a cédula junto com o governo. O governo está querendo lançar uma cédula de R$200. Veja quanto nós vamos ganhar. Vamos lucrar e ao mesmo tempo ajudar os alunos da escola Paulo Salazar. Nós vamos criar essa bela cédula de R$200. Mas esse planozinho do professor, um plano que trabalhar com cédula de 50 e de R$100, professor, nós íamos gastar muito tempo, muito material, um material deste é caríssimo. Mas veja bem, eu vou usar 2 cédulas de R$100 ao mesmo valor de um de 200. E a de 50? 4 cédulas de R$50 eu substituo por apenas uma cédula de 200. Olha só a economia que eu fiz aqui. Vejam bem. Vamos imaginar que a gente queria fabricar R$5.000. Se eu for usar cédulas de R$50, eu vou precisar de 100 cédulas. Para isso eu vou gastar 20 folhas de papel, porque cada folha eu posso imprimir 5 cédulas. Mas veja bem que plano perfeito, professor. Olha aqui, professor. Você está ficando para trás, hein? Se nós fabricarmos cédulas de R$200, para fabricar os mesmos 5.000, eu vou precisar de apenas 25 cédulas. E vou usar apenas 5 folhas. Olha que diferença, que economia. Nós vamos estar aí de sobrar tempo para a gente jogar videogame, para a gente passear, entendeu? E tem mais. Tem mais. Olha a economia no transporte. Ao invés de a gente transportar várias e várias células, vamos transportar uma menor quantidade de células e ter um valor maior. E vamos poder ajudar os alunos da escola Paulo Salazar. Então, este plano aqui é o plano perfeito. Certo? Agora, professor, explique a história do dinheiro para a gente entender melhor. Primeiro, a origem desse dinheiro. muito bem. Só que tem um detalhe que você está esquecendo. Certo? Eu não esqueço nada, eu sou perfeito. Muito bem. Vamos ver se você está tão perfeito assim. Primeiro, para se criar uma nova cédula, precisa se conhecer, né? Como produzir, precisa de ter a técnica, precisa ter um conhecimento profundo. Você tem esse conhecimento? Temos. Muito bem. Temos uma equipe preparada. Muito bem. Segundo, você conhece a fundo a história do dinheiro? É para isso que eu pedi para você falar. Muito bem. Então vamos lá. A história do dinheiro começou a surgir a partir da necessidade humana, né? Então, há relatos de as primeiras falas sobre dinheiro surgiu na Lídia, né? Hoje é a atual Turquia, né? De acordo com as necessidades humanas. Foi quando se falou a palavra salário. E aí o que é que acontece? Nesta época, começaram-se a fazer as gravações em metais nobres, como ouro, prata, né? E o mais interessante é que quando começaram a gravar essas moedas, elas eram feitas, todas as características delas eram feitas na base do martelo. Todas as características que eram feitas na moeda, né? Era a base da pancada. Só que aí é o seguinte, com o surgimento dos outros metais, né? Eles começaram a modificar. Mas antes disso, surgiu a necessidade de se guardar esse dinheiro. E aí, como vamos guardar esse dinheiro? Né? Foi quando surgiu a primeira ideia, né? Daí foi que começou a sair a ideia de banco. Só que é o seguinte, quem guardava esse dinheiro? Então eram os negociadores de ouro, de prata. Como eles tinham cofre próprio, eles tinham seguranças próprias, né? Que eram os seus guardas. Então o que aconteceu? Eles começaram a pegar o dinheiro dos seus clientes, guardar, e nisso eles começaram a emitir vales em papel, timbrado, né, com o seu brasão, seu selo, e aí ficava mais fácil da pessoa transportar
né, mais difícil de serem roubados, né? Então daí começou a surgir a questão do banco, né? E já aqui no nosso país na realidade, a Casa da Moeda ela surgiu no ano 1694, na realidade. Só que antes disso, também tem a questão do cifrão. De onde surgiu a história do cifrão? O cifrão, segundo os relatos, né, que eu acredito seja o mais correto, surgiu no ano 711 da era cristã, onde o general Tariq Zayad, né, ao atravessar os desertos de Saara e outros mais, Marrocos, para chegar para conquistar a Península Ibérica. Então, quando ele conseguiu fazer todo esse percurso, no final de sua vitória, para comemorar, ele começou a criar moedas. E nisso, o que é que ele fez? Ele mandou cravar nessa moeda um símbolo sinuoso, né? Que lembra o S, que era exatamente o percurso que ele fez. E colocou duas colunas, né, paralelas, que significava força, poder, que relembrava de quê? Lembrava as colunas de Hércules, que ela dava símbolo de poder e força, né? Então daí surgiu a história do cifrão, que hoje é utilizado em todos os países. Já a Casa da Moeda no Brasil, ela surgiu no ano de 1694, e quando foi um ano depois do seu surgimento, eles já produziram as primeiras moedas, né? Que foi R$1.000, R$2.000, tá entendendo? 40 réis, que foi chamada a Era das Patacas. A Era das Patacas, né? Hoje, a Casa da Moeda do Brasil, ela é um dos maiores complexos do mundo, porque ela não emite só cédula, ela emite selos, ela emite passaporte. Então, ela é como se diz, um aglomerado, né? Então, ela é... E sem contar um detalhe, que aí é onde eu digo que o cuidado que nós temos que ter na fabricação. Por quê? A Casa da Moeda do Brasil é uma das mais modernas do mundo. Do mundo, gente. Nós temos que ter esse cuidado na perfeição. Em 1843, pra você ter uma ideia, o Brasil lançou um selo chamado Olho de Boi. De boi. Olho de Boi. Esse selo hoje, você sabe qual é o valor desse selo? Ele chega, dependendo do estado em que ele se encontra, ele pode chegar a um selo desse a mais de R$2 milhões o valor dele. Sem contar um detalhe, foi feito todo um processo novo, porque a imprensa que tinha não dava para fazer, né? Foi mudado. E aí o que é que acontece? Foi o primeiro selo lançado nas Américas e foi o terceiro selo lançado em todo o mundo. Foi o nosso. Então é por isso que ele é tão valioso, certo? Então isso a gente tem que ter essa perfeição, certo? Como é que vocês acham que a técnica é usada para trabalhar a questão das nossas moedas no Brasil? Você conhece o nome da técnica? É a técnica de Intaglios. Então nós temos que ter perfeição. Tudo que nós formos fazer, nós temos que ter uma perfeição. Porque senão, o nosso plano, ou o seu plano, vai cair por água abaixo. Então por isso é preciso de mim. Porque o meu conhecimento, a minha técnica, é quem vai fazer isso aqui funcionar. Certo? Professor Sérgio, você é um arraso. Você é muito bom contador de história, gostei. Mas na hora de montar o plano, é comigo, não? Mas tem que ser perfeito. Senão, vai dar errado. Muito a sua contribuição foi, por isso que as nossas células estão perfeitas. O design está igual ao que o Banco Central está pensando. Graças à minha técnica. Certo? Berlim, mostra a segunda parte do plano dos cálculos que nós vamos pedir. Enquanto isso, eu vou descansar um pouco as pernas. Muito folgado, né, professor Sérgio? É desse jeito, né? Sabe nem se fica armar a rede. Enquanto vocês trabalham, isso não... Bem,
Primeiramente, nós fizemos um levantamento das famílias que nós vamos ajudar, certo? Então, eu já pesquisei mais o meu irmão, professor, e nós vamos ajudar 330 famílias, certo? Se fala muito que os R$ 600 é muito pouco, então nós adicionamos R$ 200. Então agora eles vão estar ganhando 800, ok? E é bem simples o cálculo. É 330 famílias que vão receber 800. Então é só fazer esse produto. Então por mês nós vamos ter que produzir R$ 264 mil em cédulas, certo? Eu mais o meu irmão, como o próprio professor PS falou, nós já tínhamos feito o cálculo. Eu, como gosto muito de animais, principalmente acho bonita a onça pintada, eu fiz o cálculo com cédulas de R$ 50, certo? Lembrando, como o próprio professor PS falou, uma folha dá para se produzir 5 cédulas, tanto de 50 como de 100 e também como a nova. Como ele falou, que para mim também é uma surpresa, estou sabendo agora. Elas têm praticamente o mesmo tamanho, varia muito pouco, então dá para fazer 5 células de 50, de 100 e agora nós vamos fazer a de 200 com uma folha, certo? O que que acontece? Então, se todo mês a produção vai ter que gerar em torno de R$ 264 mil para a gente distribuir para essas 330 famílias, fazendo aqui a distribuição. Por que que eu coloquei aqui 250? Porque nós estamos pegando a produção em cima, a referência em uma folha. Então, se uma folha com base, produção de cédulas de 50, são 5 cédulas, então tem cada folha que representa R$ 250. Fazendo essa divisão, nós iríamos precisar de 1.056 folhas para produzir esse total por mês. Aí o meu irmão na mesma hora falou: não, rapaz, mas não se apegue que gosta de animais, não. Pegue a célula de maior valor que nós vamos ganhar tempo. Aí tudo bem, então se continua sendo 5 células, agora em vez de ser a divisão por 250, passou a ser por 500. Dobrou o valor. Dobrando o valor, o que que acontece? Nós vamos produzir a mesma quantidade usando menos material, que já é uma vantagem para nós, certo? Quando eu olhei isso aí, eu fiquei muito satisfeito, mas eu não imaginei que o professor PS ia chegar com essa surpresa. Estou muito maravilhado com a surpresa, porque o que que acontece? Como ele explicou, R$ 200 é 4 vezes mais do que a de 50. Então vamos ganhar muito em tempo e também na produção, e também o gasto vai ser bem menor. Por quê? Se você observar, nós vamos dividir agora a produção total, que é de R$ 264 mil, nós vamos dividir agora por 1.000. Por que que é por 1.000? Lembrando que uma folha produz 5 cédulas. Como vão ser cédulas de 200, 5 vezes 200, 1.000. E aí vai cair a produção. Nós vamos economizar aqui, ó, vai ficar em 264 cédulas, que vai ser bem menor o gasto, porém nós vamos manter a produção. Ou seja, você pode até fazer os cálculos aí na Europa. Esse plano ficou show. Por quê? Porque nós vamos estar produzindo a mesma quantidade, pegando apenas 25% de tudo que nós já tínhamos calculado. 25% do tempo, 25% do material e os lucros, depois com calma, eu vou ter que refazer com meu irmão, porque nós tínhamos calculado só com isso aqui. Vamos fazer a parte, depois estamos passando para vocês. Detalhe, eu já procurei, eu pesquisei e a máquina, ela pega 4 horas para produzir, para trabalhar com 1.056 folhas. Como a gente vai produzir menos cédulas para manter a produção, isso aqui vai cair bastante. Isso aqui vai ser agora, tanto o total de folhas, como eu já falei que é 264, a hora também vai cair esse percentual. Ou seja, em vez de nós pegarmos 4 horas para produzir
essa quantia, nós vamos pegar só uma hora. Realmente, meu irmão, tenho que concordar com o professor PS. Mas ele teve essa vantagem de saber que surgiu essa criação da nova cédula e a ideia de lançar ao mesmo tempo que o governo. Realmente, viu, meu irmão? Quando nós fizemos o nosso plano, né, não tinha sido cogitado, né, essa ideia da cédula de 200. Certo? Realmente o nosso plano estava perfeito para o dinheiro que nós tínhamos no momento. Até porque nós não poderíamos inventar uma cédula que não existia. Né? Então, para o dinheiro, nós estávamos com um plano perfeito. Explicação show. Então, mãos altas. Vamos lá. Vamos, trabalho? Bora. Muito bem. Tá dando certo aí, pessoal? Tudo beleza? Tá tudo tranquilo. Muito bem. Fazer rápido, né? Quanto dinheiro? Maravilha! Estamos ricos! Vamos jogar então o game para nós temos tempo. GTA! Gente, mas tá na hora das aulas remotas. Nós temos que gravar nossas aulas. Depois. Vamos esperar, hein? Vamos comemorar! Vamos lá! Noitinha do dinheiro. Agora vamos entregar todo esse dinheiro para as famílias da UNET Paulo Salazar. Prestem atenção. Sigam as instruções. Espero que tenham aprendido. Aguardem-nos. Estamos chegando. Agora, alunos, é com vocês. Vocês vão gravar lá no TikTok. Vocês vão ter que escolher uma cédula, seja de 10, de 50, de 100 reais. E nesse vídeo vocês vão tentar explicar o formato dessa cédula, as dimensões dela. Vão explicar a arte da cédula, ou seja, a cor, a imagem que tem na cédula. Se também der tempo, vocês podem explicar como é que vocês usam esse dinheiro no cotidiano. Fica na criatividade de cada um de vocês. Depois do vídeo pronto, vocês vão enviar para o professor, certo? A turma e o professor que vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Preste atenção na descrição que está o nome do professor que cada turma terá que enviar. Então, bom trabalho e vamos lá fazer excelentes vídeos. Valeu! Che mi sento di morire. Oh partigiano. Ciao, 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 partigiano.
E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore.